A paz do Senhor, crianças. Estou muito feliz de ter a oportunidade de estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o título Jesus Desafia um Jovem Rico. Muito interessante esse título, não é mesmo? Jesus desafia um jovem rico. Mas Jesus não fez isso à toa, não. Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus, desejava que esse jovem rico o seguisse sem impedimento, que ele confiasse nele e que ele entendesse que encontramos a salvação somente na pessoa de Jesus, o presente de Deus. Jesus queria que aquele jovem rico entendesse que nada é mais importante do que a salvação. E o desejo de Deus é que entendamos também e que todos o sigam. Mas como vamos entender? Como vamos receber esse presente maravilhoso de Deus? Eu tenho certeza que vocês desejam saber. E a palavra de Deus, ela é completa. Ela nos ensina. Assim como Jesus desafiou aquele jovem rico para que ele entendesse essa verdade, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos levando a entender também. Vocês querem saber? Então vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, olha só, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu trouxe aqui também no cartaz para a gente conseguir memorizar melhor, esse versículo fica bem gravado na nossa mente, nunca mais vamos esquecer. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Muito bem. A palavra de Deus, ela é completa, nos ensina tudo o que precisamos saber. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente entende que pela graça somos salvos, mediante a fé, ou seja, por meio da fé. A gente entende que a salvação, ela é de graça. Mesmo merecendo o castigo por causa do pecado, Deus nos oferece o perdão e a salvação. Só vai receber o castigo quem não quiser o presente que Deus oferece de graça. Sabe por quê? Esse presente é de graça? Porque não existe nada que eu e você possa fazer. Nem o jovem rico da nossa história poderia fazer para ganhar o perdão e a salvação. Não existe nada. Nós só recebemos o perdão quando cremos que Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus, morreu na cruz, recebendo o castigo pelos nossos pecados. E acontece conosco, nós cremos por meio da fé. Gente, ter fé é acreditar, é confiar. E como diz a outra parte do nosso versículo, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Este perdão e salvação, que através da fé, ao crermos, ao confiarmos em Jesus, nós alcançamos, é o presente de Deus para nós. Como é maravilhoso conhecer a palavra de Deus e saber que é de graça. Que tudo que nós precisamos vem de Deus para nós, é de graça. Deus enviou Jesus e a fé que precisamos ter para receber esse presente maravilhoso também vem de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus. Olha, gente, Deus nos dá o presente e o meio para recebermos o presente, que é a fé. Por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque é o meio das pessoas conhecer Jesus e receber esse presente maravilhoso que é a salvação, através
de Jesus Cristo. E será que o jovem rico da nossa história de hoje recebeu esse presente? Vamos conhecer a história? Ela está registrada aqui na Palavra de Deus, em Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao 27. Nessa passagem, encontramos que Jesus estava lá naquele lugar onde, há algum tempo atrás, ele disse indignado para os seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus disse indignado para os seus discípulos, porque Jesus ama todas as pessoas sem acepção, de igual para igual, grandes e pequenos. Então, gente, Jesus estava nessa localidade, saindo da cidade, quando um jovem apareceu correndo na direção deles. Será o que esse jovem queria com Jesus? Eu acredito que logo eles perceberam que aquele moço era um jovem rico, uma pessoa importante, quem sabe, até mesmo um líder, respeitado ali na sinagoga. Sinagoga era o lugar de adoração dos judeus. Mas será o que aquele jovem queria com Jesus? Será que ele estava precisando de alguma coisa? Quem sabe os discípulos pensaram: o que esse jovem rico quer com Jesus? Quem sabe, eles pensaram assim. E então, os discípulos presenciaram, gente, aquele jovem ajoelhar-se diante de Jesus e perguntar: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Mas, diante do que nós já aprendemos aqui, com o nosso texto áudio, o nosso versículo que memorizamos, diante do que aprendemos, será que esse jovem poderia fazer alguma coisa? Eu acredito que não, tenho certeza que não. Mas ele queria saber o que ele precisava fazer. Então Jesus responde a sua pergunta com uma outra pergunta, dizendo para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Se ele estava chamando Jesus de bom, ele precisava crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Deus Filho. E para que ele entendesse o que Jesus queria que ele entendesse, Jesus continuou a sua conversa, levando aquele jovem a pensar nas coisas que ele fazia. Olha só como Jesus é maravilhoso, como ele sabe nos ensinar. Ele levou aquele jovem a refletir nas coisas que ele fazia, dizendo para ele assim: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E isso, gente, ele fazia, esse jovem fazia todos os dias, porque ele respondeu assim para Jesus: guardo esses mandamentos desde menino. Esse jovem pensava que era capaz de cumprir, ele pensava que ele era capaz de cumprir todos os mandamentos sem quebrá-los. Só que ele deve ter esquecido que, se esses mandamentos existiam, era porque as pessoas eram más dentro de si. As pessoas precisavam desses mandamentos para não errar. Elas não obedeciam porque eram boazinhas, não. Esses mandamentos mostravam para as pessoas que elas eram pecadoras e que elas, mesmo tendo o desejo, elas tinham que guardar os mandamentos. Mesmo tendo o desejo de quebrá-los, de fazer as coisas erradas, elas precisavam guardar. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Olha, que quantidade de não. Quando alguém fala pra gente assim: olha, você não pode fazer isso, é porque essa pessoa vê a possibilidade da gente fazer as coisas erradas. Então ela alerta, ela adverte: não faça.
Então, as pessoas eram más dentro de si. Às vezes, as pessoas não fazem coisas erradas, gente, porque existe uma lei que proíbe. Mas dentro do coração, elas querem fazer. E aquele jovem não tinha percebido isso, que era necessário aqueles mandamentos, porque ninguém era bom o suficiente. Ninguém jamais conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus, nem mesmo ele que pensava que havia cumprido. Olha só, quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, faz as coisas certas porque sentem desejo de fazer o certo. Faz porque ama. E somente Jesus, o Filho perfeito de Deus, conseguiu cumprir todos os mandamentos sem quebrar nenhum deles. Olha, gente, aquele jovem disse para Jesus que guardava todos os mandamentos desde menino. Mas será que ele guardava mesmo? Será que ele fazia isso porque ele amava a Deus e as pessoas? Ou só porque a lei proibia? Será? Ele disse para Jesus que guardava, mas Jesus conhecia o coração dele. E será que Jesus ficou zangado com aquele jovem pelo que ele disse que guardava, que já guardava desde menino? Não. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com compaixão. Jesus olhou para ele com amor. Jesus viu o que estava no coração dele e o que ele estava precisando para alcançar a vida eterna. Jesus viu também que ele estava querendo chegar-se a Deus do seu jeito, com seus próprios méritos. E já aprendemos que não é assim. A salvação acontece pela graça de Deus. Mas Jesus queria que aquele jovem deixasse de confiar em suas obras e confiasse só nele para alcançar a vida eterna. Jesus amava aquele jovem. Jesus ama a todas as pessoas, sem acepção. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas para ajudar aquele jovem rico a ver a sua real necessidade, olha só, Jesus disse para ele: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus disse essas palavras para aquele jovem. Não é a respeito da vida eterna que ele estava querendo saber? Pois é. Será que ele ficou satisfeito com as palavras de Jesus? Com a resposta de Jesus para ele? Será? Não. A Bíblia diz que ele ficou espantado e triste. Ele entristeceu, porque ele possuía muitas coisas e queria guardá-las. Seu dinheiro era mais importante para ele. Ele queria a vida eterna, mas os seus bens estavam em primeiro lugar na sua vida, porque Jesus falou essas palavras para ele e ele ficou muito triste, ele entristeceu. Mas será que Jesus pediu isso para ele porque Jesus queria ajudar os pobres ou queria que ele fizesse caridade? Será? Não. Jesus queria mostrar para esse jovem que ele era um pecador e que ele não conseguia cumprir todos os mandamentos de Deus. Quem não pratica as coisas erradas somente porque a lei proíbe, não está fazendo isso porque ama a Deus de todo o seu coração e o próximo como a si mesmo não. Quem pratica, guarda os mandamentos somente porque a lei proíbe, não ama a Deus de todo o seu coração e o próximo como a si mesmo. Ele não matava, ele não roubava, ele não fazia outras coisas erradas, mas amava mais o seu dinheiro do que amava a Deus e aos outros. Ele não confiou em Jesus para ter a vida eterna, para alcançar a vida eterna. Olha só que problema sério que esse jovem estava enfrentando. Confiar em Jesus somente quando as coisas estão do nosso jeito não é o suficiente. A gente precisa confiar em Jesus, ter Ele como o principal em nossas vidas. Deixar que Ele seja o centro em tudo na nossa vida. Então, gente,
quando ele ouviu as palavras de Jesus, o rosto dele entristeceu. E a Bíblia diz que ele foi embora em silêncio. E Jesus então disse para os que estavam ali, para os discípulos: quão difícil é para os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As coisas que você tem, eu quero te fazer uma pergunta. As coisas que você tem impedido você de servir a Jesus? Se você já creu em Jesus Cristo como seu Salvador, não deixe que as coisas desse mundo, incluindo o seu dinheiro, te afaste de Jesus. Não deixe isso acontecer. Você pode ter muitas coisas, muito dinheiro, mas Jesus precisa ser o centro de todas as coisas na sua vida. Ele precisa estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus. Eles já estavam surpresos e ficaram mais surpresos ainda e perguntaram: então quem pode ser salvo? Eu acredito que eles devem ter achado muito difícil, não é verdade? E Jesus então olhou para eles e disse-lhes: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Por isso que Deus torna possível para nós alcançarmos a vida eterna, porque para Deus tudo é possível. Então vamos lembrar mais uma vez o nosso versículo de hoje, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Qualquer pessoa pode ter a vida eterna se confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. E nesse dia, os discípulos aprenderam mais uma lição. E nós também estamos aprendendo. A vida eterna não depende das riquezas e das obras. Alcançamos a vida eterna somente pela fé em Jesus Cristo. Então, creia em Jesus como seu Salvador. É um presente que Deus lhe oferece de graça. Pela graça sois salvos. Creia em Jesus como seu Salvador. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. E vamos encerrar a nossa aula de hoje orando a Deus. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te damos graças nesta manhã. E queremos, meu Deus, pedir ao Senhor que continue conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo perigo e nos ajudando, Pai amado, a cada dia servir ao Senhor melhor, com sinceridade em nossos corações. Pai amado, abençoa também todas as pessoas que ouvem a Tua palavra, que elas possam receber esse presente maravilhoso que o Senhor enviou para salvar o mundo, que é Jesus Cristo. Meu Deus, que todos possam crer em Jesus Cristo, aceitar, meu Deus, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados. Muito obrigado por tudo e continua conosco no nome de Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém.